Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quinta-feira, antevéspera já de estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, sábado, fora de casa, lá em Fortaleza, jogo duro, mas paralelo a isso, o assunto SAF não está deixando o Tricolor ter um dia de sossego, nem um minuto de paz, porque a coisa está quente nos bastidores. Tem informação nova sobre qual seria o modelo da SAF e eu tenho informações importantíssimas, complementares e absolutamente exclusivas sobre como seria esse modelo, sobre questões éticas muito importantes envolvendo esse modelo e também sobre propostas de investidores que foram recusadas ou nem chegaram a ser recusadas. Eu vou explicar, vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, seja. Estamos aí, já passamos de 60 e poucos mil. Muito obrigado a todo mundo. O canal é jovem, o canal é novo, mas conto aí com o apoio de vocês, né? Aqui é jornalismo, é um canal de jornalismo, um canal de informação e de opinião. Então, se inscreve, deixa o like. As duas coisas são de graça e são muito importantes aqui para o meu trabalho. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Assunto SAF. Fatos. Informações. Há uma reunião do Conselho Deliberativo convocada, marcada para o dia 14 de abril, convocada pela diretoria do Fluminense, para expor, para mostrar o modelo de SAF, nesse momento, proposto pelo Fluminense, ou pelo BTG, ou por ambos, juntos. Não é para votar nada, é para mostrar, para exibir ao Conselho Deliberativo o que o Fluminense tem nesse momento formatado e terá até o dia 14, porque isso aí está acontecendo. Isso está em plena evolução. Então, dia 14 de abril tem essa exposição ao Conselho Deliberativo. Vou mostrar algumas partes aqui da história e já vou dar duas informações amplamente detalhadas, exclusivas aqui para você, em relação ao que existe nesse momento. Primeiro, vamos mostrar aqui o áudio vazado do vice-presidente geral do Fluminense, do Matheus Montenegro. Isso aí rodou a internet. Vou mostrar aqui, o áudio foi colocado, pelo menos um trecho grande dele, no GE. Vamos ver então o que disse o Matheus Montenegro nesse áudio vazado, numa conversa dele com um amigo dele. Olha só. Em complemento, 3 coisas. Primeira, se a gente quisesse fazer toque de caixa, correndo e tal, fazia depois da Libertadores, né? Ganhamos a Libertadores, a Recopa, a gente ia fazer agora por quê? Porque, obviamente, é um processo cauteloso, que, enfim, tem que analisar com muita calma, discutir muito, e é isso que a gente espera. Então, estamos fazendo internamente, vamos fazer depois que efetivamente tiver alguma proposta. Segunda coisa, qualquer pessoa que fizer a aquisição vai cogitar a manutenção do Mário. E se fosse eu, dependesse de mim, seria ele. Pô, olha o que o clube era em 2019, que o clube é hoje, cara. Detalhe, tá? Se dependesse do Matheus Montenegro, que é vice do Mário. É uma opinião bem isenta, né? Ele dizer que se dependesse dele, seria o Mário. Olha o que era o clube, olha o que é agora. É uma frase do atual vice-presidente geral do clube, que está se autoavaliando, em última análise, está se autoelogiando. Olha o que era o clube, olha o que é agora. O que é agora, Matheus? O que é agora? É um clube que quase caiu para a segunda divisão no fim do ano passado, é um clube que está com o Pires na mão, devendo um monte de gente, não conseguiu pagar nem o Lelê. Né? Vamos falar as coisas aqui transparentes, né? Contrata, a gente não sabe quando vai pagar, se vai pagar, mas vamos lá. Eu não preciso falar assim muito, é só você olhar tudo. Olha a receita, olha o que a gente conseguiu fazer do equacionamento. E nem com essa receita consegue sobreviver? Nem com essa receita recorde de 2023 conseguiu ser superavitário, conseguiu reduzir a dívida? Hein, Matheus? Da dívida, de não ter mais penhora, de ter todos os salários em dia o tempo inteiro, de ganhar título. Então, assim, eu acho que tem muitas críticas que são feitas e tal em relação a coisas pontuais, mas se você olhar o clube antes da gestão e hoje, é incomparável, assim. É incomparável. Então, enfim, é óbvio que isso vai ser levado em consideração e se eu fosse investidor, deixaria o Mário tocando. Eu não tenho dúvida que se você fosse um investidor, você deixaria o Mário, né? E não chega a ser surpresa, né? Vamos combinar. Lá a SAF. E lembrando que o investidor ele pode escolher quem ele quiser.
E outra coisa também que é relevante, então, vamos a gente falando do valor Não pode escolher quem ele quiser, não, tá? Vou explicar já já. Vou dar informação já já. do eixo, assim, e tal, essas coisas, e comparando com outras operações, assim. Cara, o valor da Portuguesa, tem que analisar o que foi comprado, assim. A Portuguesa, com todo respeito, não tem, pô, jogador, não tem receita de TV, não tem base, não tem nada. O que os caras compraram? Imobiliário, terreno. Então, assim, é totalmente diferente você analisar essas operações de acordo com o que está sendo vendido, qual é a expectativa do investidor. Então, tudo isso a gente vai poder fazer assim que a gente tiver uma proposta de fazer. Bom, vamos lá. E o Fluminense já tem proposta? O Fluminense já teve proposta, mas nem quis ouvir. Vou contar já já. Primeiro, deixa eu passar aqui pela matéria de hoje, do GE. Tá? Vamos botar aqui no ar a matéria do GE, que fala sobre o modelo que está sendo formatado no Fluminense para ser apresentado ao Conselho Deliberativo no próximo dia 14 de abril. E é uma matéria com algumas verdades. Tá? SAF do Fluminense, banco trabalha com a ideia de vender cotas para diversos acionistas. Correto. Ainda sem proposta oficial na mesa, BTG faz apresentações e estima negociar a SAF tricolor para um conjunto de investidores, sem ficar nas mãos apenas de um empresário. Aqui já começa a ter algumas imperfeições aqui, porque já teve proposta sim na mesa, mas eles rechaçaram, não quiseram nem conversar, porque o BTG decidiu ir por esse caminho aqui. Qual é o caminho? O BTG está buscando, gente, está aqui isso dentro da matéria, o BTG está buscando cotistas, está buscando vários investidores com cotas para formar um fundo de investimento que seria o proprietário da SAF do Fluminense. Aqui você está vendo uma foto no GE do Mário Bittencourt, no camarote, na final do campeonato, e com o André Esteves aqui, com o sócio dele, no camarote, também assistindo quase lado a lado com o Mário, também todos eles assistindo a final do campeonato. A hipótese de um investidor único não está descartada. Caso algum grande investidor demonstre interesse em comprar todas as cotas, há possibilidade de negociação. E eu completo. Não há. O Fluminense não está aceitando proposta de investidor único. O BTG, leia-se Fluminense ou vice-versa. O BTG recebeu o aval do clube para buscar interessados em diversos formatos. Porém, nesse momento, o modelo com diversos cotistas é o que vem sendo estruturado e ganhando força. Verdade, só que não é o que vem ganhando força. É o único possível e autorizado pelo presidente Mário Bittencourt. Não existem propostas oficiais de um único investidor no momento. Falso. Existiu já. E o Fluminense não quis ouvir. O Fluminense se recusou a receber essa proposta. Mas internamente no clube existe um entendimento de que distribuindo cotas, a SAF poderia ser vendida a um grupo de tricolores e não especificamente a uma empresa, como aconteceu no caso da 777, com partners, da 777, partners com o Vasco. O modelo seria diferente, outras SAFs brasileiras, como a do Cruzeiro e do Botafogo, por exemplo, nas quais um empresário assumiu e ficou responsável pelo comando do clube. Sim, esse modelo, se acontecer com esses cotistas, seria diferente. Nas apresentações conduzidas e feitas pelo BTG, há uma sugestão de que o atual presidente, Mário Bittencourt, uma sugestão, segundo o texto do GE, siga no clube como CEO, sendo responsável por conduzir o processo de implementação da SAF. A informação correta é a seguinte, não é uma sugestão, é a única sugestão colocada nas propostas aos investidores. Se fosse uma sugestão, estaria aberta uma outra possibilidade. Mas o que está sendo colocado na proposta recebida por cada investidor, por cada possível investidor, é exatamente uma proposta formatada com o Mário como SAF. Eu não considero isso uma sugestão, eu considero isso uma imposição. Então, aqui é uma questão semântica, né? A indicação parte do princípio de que ter alguém com experiência no meio do futebol seria importante para o início do processo. Contrato de 5 anos, isso é início do processo, se fosse 5 meses até o fim do ano, ok. 5 anos e mais. Vou revelar aqui detalhes sobre essa remuneração que teria o Mário. Se for formalizada a proposta do fundo de investimento com diversos cotistas, os detalhes serão apresentados aos conselhos diretor, deliberativo e fiscal do clube. Posteriormente, uma Assembleia Geral será convocada para aprovação ou não do modelo. Bom, apuração que eu respeito muito do GE, né, mas fiz a minha apuração também e há algumas discrepâncias em relação a ela, e eu vou trazê-las aqui para vocês a partir de agora. Bom, de fato, o Fluminense está tentando, via BTG, né, isso que eu vou trazer para vocês agora é tudo informação, tá? Está tentando negociar com cotistas, com o que eles estão chamando internamente e informalmente de tricolores abonados.
E qual seria o formato? O que está sendo exatamente, qual o número que está sendo oferecido para esses possíveis potenciais investidores? A intenção do BTG é vender 18 cotas de 10 milhões de reais cada para 18 interessados. A intenção é que sejam tricolores, né? E aí eu vejo uma intenção legal. Se forem tricolores, é melhor do que serem estranhos. Até aí está tudo bem. Só que 10 cotas de 18, só que 18 cotas, né, de 18 investidores, de 10 milhões cada uma, perfazem um total de 180 milhões de reais, que é muito pouco para um negócio desse tamanho. Estamos falando de um clube cujo valuation, já mostrei aqui, né, mas vou citar novamente, segundo o Sports Value, que é uma agência especializada em valuation de clubes brasileiros, que publica isso todos os anos, segundo o Sports Value, o Fluminense tem um valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais, quase 2,2 bilhões de reais, e eu acrescento que esse valor já subiu de lá para cá, que esse valuation foi feito no fim do ano passado. De lá para cá, o Fluminense contratou ativos, o Fluminense gastou dinheiro, trouxe jogadores jovens, enriqueceu o seu elenco, e o valor do elenco é um dos principais fatores que contribuem no valuation. Então, hoje dá para dizer que aquele 2,2 está defasado. O Fluminense hoje vale 2,5 bilhões de reais, se fosse feito hoje o valuation do Sports Value, e na minha opinião vale mais, porque isso não está levando em conta as peculiaridades de Xerém, né? Eles estão levando em conta outros fatores que são comuns a todos os clubes. O Fluminense tem uma base única. Mas, enfim. Então, de fato, o Fluminense está prospectando no mercado, buscando individualmente pessoas físicas, investidores, de preferência tricolores, que queiram botar cada um 10 milhões de reais. Sem informação, tá, gente? A intenção é chegar com 18, ou chegar ao número de pelo menos 18 investidores, daria um total de 180 milhões. O que o Lauro Jardim, no Globo, publicou poucos dias atrás é real. A proposta que está sendo buscada é de em torno de 500 milhões de reais por 60% da SAF do clube. Sim, mas aí como é que vai chegar a 500 milhões se esses investidores estão colocando apenas 180 milhões? Você vai perguntar. A ideia é que André Esteves e o sócio dele, donos do BTG Pactual, complementem o valor. É que eles sejam acionistas, digamos assim, majoritários nessa parte de 60% da SAF do Fluminense. Ou seja, no fundo, eles seriam os novos mandatários do Fluminense, os donos do Fluminense. O BTG, exatamente o BTG Pactual. E por que seriam eles e não os outros 18? Porque se o André Esteves, como dono do BTG, tiver a maior parte do controle acionário desses 60%, se ele der mais da metade, e se são só 180 milhões arrecadados, se ele der os outros 320, isso aí seria mais do que suficiente, seria, na verdade, 2/3 do controle dessa SAF. O outro 1/3 seria pertencente a esses cotistas desse fundo de 18 tricolores abonados. Essa é a primeira informação. É esse o formato que o Fluminense está buscando e são esses os números dessa forma que o Fluminense está fazendo. O BTG está tentando viabilizar o negócio. E aí tem a parte envolvendo a informação trazida pelo GE, e eu já trouxe aqui uma informação diferente, de que o Fluminense não tem, ou não teve, por enquanto, proposta de nenhum outro formato, ou nenhuma outra proposta de uma pessoa só, de um grupo só, de uma empresa só. Essa informação não é real. O Fluminense já foi, sim, Fluminense e BTG já foram procurados de forma formal por mais de um interessado na aquisição da SAF. Um deles eu tenho acesso, inclusive, a detalhes. Aconteceu até janeiro, quando o representante formal, oficial, documentado de um grupo estrangeiro, de um grupo dos países árabes, consultou o Fluminense, quis fazer uma proposta formal para a aquisição da SAF. Claro, primeiro pegando as informações necessárias, primeiro querendo conversar e negociar. Esse representante teve reuniões com o Fluminense, teve reunião com o BTG, falou com o vice-presidente Matheus Montenegro, esse mesmo que disse agora há pouco que o Fluminense não teve nenhuma proposta, falou com o presidente Mário Bittencourt e falou com o BTG, falou com o André Esteves, falou com o banco, está tocando a negociação. Só que essa negociação não andou. Não andou não porque não houve interesse na proposta do investidor, nem se chegou a esse estágio. Em algum momento, em janeiro, o Fluminense e o BTG disseram, olha, não vai dar para a gente avançar,
Vamos esperar, porque a coisa já está aqui muito evoluída de uma outra forma. Então, a gente não quer nem ouvir a proposta. Houve uma insistência de quem estava interessado em apresentar a proposta, e, obviamente, seria uma proposta, provavelmente, aí eu não tenho essa informação sobre qual seria o número, mas provavelmente uma proposta muito melhor do que essa, envolvendo os cotistas, porque vem de um grupo forte, de um grupo dos países árabes, onde a gente sabe que o dinheiro não é tanto problema assim, mas o Fluminense sequer ouviu número, sequer ouviu a proposta, ele foi escanteado, ele foi rechaçado, e isso aconteceu não apenas com esse grupo. Essas são as informações. Agora eu vou comentar em cima disso. Há um problema muito sério em relação a essa formatação envolvendo cotistas, envolvendo possíveis investidores de um fundo gerido pelo BTG Pactual. Eu vou explicar para vocês. O Fluminense, estamos falando aqui de uma forma objetiva, o Fluminense contratou, e isso foi dito pelo próprio presidente Mário Bittencourt, o Fluminense contratou o BTG para tocar essa transição para o modelo de SAF. Em última análise, para o BTG vender a SAF do Fluminense. O BTG, obviamente, seria remunerado, vai ser comissionado para fazer essa venda. Muito bem comissionado, tenham certeza disso. É a mesma coisa que você aí ter um carro de 100 mil reais. Você tem um carro que vale 100 mil reais. Aí você quer vender o seu carro. Você procura uma agência especializada em venda de carro. Você vai naquele cara ali na agência, cara que é o top do mercado, o BTG é um player importantíssimo na América do Sul, não só no Brasil. É um banco reconhecidamente sólido e tal. Você vai lá vender seu carro, você procura a melhor agência de automóvel. Você fala, olha, eu tenho um carro que vale 100 mil reais. Queria que você vendesse ele para mim. Não sei se vão pagar os 100 mil, mas eu preciso que você, como meu corretor, como meu agenciador do meu carro, você venda pelo melhor valor. E o cara, beleza, vou vender seu carro. Um mês depois ele volta para você e fala assim, olha, consegui vender seu carro. O melhor valor que eu consegui foi 40 mil. Pô, mas ele vale 100 mil. O melhor valor que eu consegui foi 40 mil. Tá? E quem é que está comprando ele por 40 mil? Quem está comprando sou eu mesmo, junto com alguns outros sócios. Deu para entender, né? Então o BTG, que tem o papel de vender o Fluminense pelo melhor valor, de arrumar a melhor proposta para o Fluminense, vai ser o comprador do Fluminense. Os seus donos terão a maior parte da parte majoritária do Fluminense. Dos 60%, os sócios do BTG vão ter a maior parte. Isso aí na proposta que está sendo, né? Ela não está consolidada ainda, não foi apresentada ao Conselho e, obviamente, ainda não foi aprovada, porque tem que passar depois pela Assembleia Geral. Mas é isso que está sendo costurado. Esse conflito de interesse do BTG ser o comprador do que ele próprio está vendendo, ser o comprador da maior parte. E, obviamente, pelo preço que ele determinar. Porque se você está comprando algo que lhe deram para vender, você que vai determinar o preço. Se o BTG falar, olha, a melhor oferta que eu consegui foi de 30 mil reais pelo seu carro, que vale 100. A melhor proposta que eu consegui para o seu clube, que vale 2 bilhões e meio de reais, foi essa aqui de 500 milhões. Por 60% é pegar ou largar. E quem está comprando sou eu. Em linhas gerais é isso aí. E onde é que o Mário entra nessa história? Lembra aquele papo lá de ser o CEO? Está sendo sugerido dele ser o CEO? Não está sendo sugerido. Está sendo colocado na proposta que o Mário será o CEO. Claro que a proposta pode não ser aceita pelos investidores possíveis, pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral. Mas a proposta inclui, ó, é assim, assim, assado, e o CEO vai ser o Mário. E o salário do Mário para ser o CEO? Que o Lauro Jardim trouxe como sendo possivelmente 250 mil reais mais bônus. Eu apurei. É essa realmente a figura, é esse o valor imaginado, informalmente, de salário para o Mário de CEO. Mas não é só isso, não. Eu aprendi o termo hoje, tá? Na minha apuração. Haveria para o Mário um tal de signing bonus. É um bônus na assinatura do contrato, no valor aproximado de 5 milhões de reais. Então, o Mário, para assumir como CEO, na formalidade do maior cargo responsável pela gestão da SAF, o Mário teria esse signing bônus, esse bônus de assinatura, de 5 milhões de reais. E depois começaria a receber seus módicos salários de 250 mil reais por mês. Mas o Matheus Montenegro acha que é ético o Mário continuar. Na opinião dele, deveria ser o Mário. Ninguém está surpreso com essa opinião dele, né? E o Matheus continua na gestão? Acho que sim, né? Se o Mário continuar, imagina. Ah, e mais uma informação.
O Fluminense tem pressa. O Mário tem pressa. Ao contrário do que disse o Matheus, o Fluminense tem muita pressa de levar isso quanto antes ao Conselho Deliberativo, de tentar, se for o caso, fazer uma aprovação via Conselho, e vai conseguir. O Conselho é quase todo do Mário, já tem algumas discordâncias, já tem alguns ali dissidentes, mas o Conselho é muito majoritariamente do Mário, e aí depois levar à Assembleia Geral. O Fluminense tem pressa, porque o fim do ano está se aproximando, o fim do mandato do Mário, não dá para deixar isso para o segundo semestre. Essa é a ideia. Tá bom? Claro que o canal aqui está aberto ao contraditório, está aberto ao outro lado, como bom jornalista que sou, né? Obviamente, se houver qualquer manifestação das pessoas citadas aqui, do Mário, do clube, do Matheus Montenegro, a gente vai trazer a informação como tem que trazer, ou pelo menos o lado deles, para que os dois lados sejam ouvidos, né? Eu ouvi, obviamente, o Fluminense via nota oficial, que foi divulgada anteontem, e não tem nada muito relevante ali, além de dizer que o clube é transparente, que o clube vai ter essa reunião do Conselho Deliberativo, mas informação mesmo, só se eles passarem para quem interessa, ou se a gente apurar daqui da forma independente que estamos fazendo e trazendo para vocês. Tá bom? É isso. Opinião de vocês, aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal, e com notícia a gente volta aqui a qualquer momento. Um abraço, valeu.